Bom dia! Tudo bem com você? Gente, eu tive que reconfigurar meu celular. Levei um susto, sumiu tudo. Mas agora voltou, tudo ao normal. Como você está? Como foi de final de semana? Espero que tenha ido bem. Nossa água de todos os dias. Gente, penúltima semana de outubro, mês 10, ó, foi. E aí, como é que vocês estão? Como foram de final de semana? Descansaram? Ei, Sabrina, tudo bom, minha querida? Ó, a água nossa de cada dia. Bom dia, Vini, excepcional semana pra você, meu querido. Gente, não tem coisa, não tem. O que mata a nossa sede, o que nos reequilibra. Maria Adélia! Vi que você entrou lá no Facebook para assistir a palestra, né? É muito linda essa menina. Lê também, vi que você entrou lá na comunidade do Facebook. Bem-vindas, bem-vindos! Como vocês foram de final de semana? Gente, sim, eu buguei ontem. Ontem eu fiquei tão no estado de flow, fazendo meus projetos, mas tá ficando tão bom quando a gente consegue, né, dar conta do próximo passo, que eu terminei no laço para ir pra igreja. Quando eu voltei, tinha uma outra demanda que eu precisava entregar antes, aí já era 10 horas, eu falei, não, gente, me nego a colocar alguma coisa no grupo agora às 22 horas de um domingo, não me senti confortável. Mas hoje, terminando aqui, eu tenho uma sessão, 8h30. Terminando a sessão, eu posto para vocês lá a atividade de hoje, tá? Não vai ter prejuízo, tá bom? Mas é bom também para vocês observarem como que a gente falha. Ei, Miriam, bem-vinda! Como foi em Minas? Tudo bem por lá, hein? E aí? Me conta depois. Então é bom, assim, eu quis colocar isso também para vocês perceberem que nós não somos máquinas, né? Existem momentos em que nós vamos falhar. E quando a gente falhar, o que a gente faz? Só volta, gente. Então eu tinha que ter enviado, mas eu acho que foi assim, minha cabeça ficou no lapso de sábado, sabe? Relaxei. E aí, ó, me perdi no tempo. Mas enfim, água mais um pouquinho. E hoje nós vamos conversar sobre dizer não. Dizer não é fácil para você? É um desafio, né? A gente sempre teme por dizer não. Porque dizer não está relacionado com autoaceitação. Venha mais água. Bora lá? Dia 12 de 21, gente. Tempo voa e ele vai passar de qualquer jeito. A decisão de como você vai passar o seu tempo é sua. E aí? Que bom que você está aqui. Que bom que você está no encontro marcado com a sua carreira. Porque certamente isso vai fazer diferença no seu fazer diário. Eu adoro essa música, gente. Você tem, né, Sabrina? Eu também já tive. Nossa, eu já tive muito problemas com relação a não dar conta de alguma coisa. É a síndrome da Mulher Maravilha, sabia? E do Super-Homem. Boa, Miriam. Depois do nosso processo, aprendi a dizer não. Não sabia fazer isso. Me sinto bem mais leve. Sim, dizer não, gente, envolve muitas questões emocionais. Então a gente precisa, de fato, estar equilibrado. Mas estou treinando em algumas vezes já consegui falar não. Eu não sei vocês, tá? Mas aqui, vou conversar aqui com vocês. Quando a gente não tem o hábito de dizer não e a gente diz não, a cabeça da gente parece que entra num curto-circuito, né? A gente diz o não, mas o coração chega que acelera, né? Que a gente fica esperando os próximos passos com relação àquele nosso não. Vocês já viveram isso?
Quando dizer não não é uma constante, não é claro para nós, está relacionado com alguma situação emocional, há uma tendência a gente ficar assim, ansioso, sabe? Assim, e agora? Quais são os próximos passos? E aí, disse não para fulano, e agora? O que vai acontecer? E por incrível que pareça, a gente percebe que as coisas se resolvem. Já perceberam isso? Tipo, eu preciso fazer tal coisa. Meu amigo me chamou para ir em tal lugar. Nossa, poxa, não sei o quê. Mas eu vou dizer não para ele. Ele vai ficar chateado. A gente fica sempre assim, né? Ele vai ficar chateado. Ele vai ficar de mal comigo. Até adulto a gente ainda pensa nisso, né? Vai romper a relação. Gente, dizer não é sinal de maturidade nossa. Principalmente uma maturidade emocional. Agora, é fácil? Não. Aliás, nada do que eu trago aqui é fácil, tá? Não é fácil, porque é uma coisa que exige esforço. Nós estamos na contramão, gente. Se a gente quisesse ficar na normalidade... Deixa eu só tirar a música. Se a gente quisesse ficar na normalidade, vocês não estariam aqui comigo às 7h30, vocês não estariam fazendo pré-trabalho, vocês não estariam tendo acesso a esse conteúdo. Mas nós não estamos na normalidade, a gente quer sair da manada. E para sair da manada exige esforço, porque isso implica da gente sair da zona de conforto. Porque o sim é quentinho, né? A autoaceitação é gostosa, ser o querido, ser o amado, ser a pessoa assim, nossa, fulano é tão legal, não é gostoso? É gostoso, mas nem sempre, né? Roberto Carlos, não sei se é o Roberto ou se é o Erasmo, né? Já dizia que tudo que é gosto é ilegal, é imoral, engorda, né? A verdade é que dizer não no começo traz esse desconforto para nós, porque nós não estamos habituados. E mais, as pessoas à nossa volta não estão habituadas com o nosso não. E aí elas estranham quem nós estamos nos tornando. Mas quando nós temos um objetivo, quando nós temos uma meta, nós temos que exercitar esse dizer não. Sabe por quê? Porque dizer não, como diz a música, né? Dizer não é dizer sim, saber o que é bom para mim. É isso que a gente precisa entender. Steve Jobs, o dono da Apple, ele já disse isso. É difícil realmente a gente dizer não, né? Ele já colocou que dizer não é uma ciência, dizer não é uma arte. Foco é dizer não. Isso é foco. Quando você fala, mas eu não tenho foco, eu me perco, olha nas coisas que você tem dito sim. Certamente você tem dito sim demais e aí você se perde do que de fato você precisa fazer. Bom dia, Adri, tudo bom, minha querida? Então, o primeiro ponto hoje com relação ao dizer não é entender... Ei, Mari, bom dia! É entender o que os sims geram de conforto para você. Porque se a gente diz muito sim, é por conta de algum valor, né? A Miriam já falou isso aqui, então por isso eu me sinto à vontade aqui de colocar. Um dos valores da Miriam é comprometimento com o próximo, aceitação social. Então esses valores são realmente... Valor é tudo que nos move. Então se eles são valores importantes, naturalmente ela vai dizer muito sim. Por quê? Comprometimento com o próximo. E a aceitação social tem tudo a ver com você ter dificuldade de dizer não. E nós temos dificuldade de dizer não para jogo, por exemplo, de celular, distrações com relação ao que você tem que fazer, ter que ter foco para poder fazer, dizer não para o relaxamento, dizer não para o lazer. E isso tudo vai trazendo... Por quê? Porque traz um desconforto. O cérebro, guardem isso, gente. Quando eu aprendi sobre a questão do cérebro, muitas chaves viraram na minha mente. Por isso que eu sempre vou trazer o cérebro. E hoje eu vou trazer 3 nãos para que você diga que vai potencializar o seu cérebro, tá? Também vai estar lá no resumo. Na verdade, quando o nosso cérebro fica em dúvida, ele vai sempre optar para o que gerar mais conforto. E fora isso, o nosso cérebro, ele é movido a... Eita, tá escuro, agora que eu vi que tá escuro. Mas acho que a iluminação tá boa aqui, né? Agora que eu lembrei, ó, nem acendi a luz. O nosso cérebro, ele vai ser movido sempre para 4 interesses básicos. Porque isso é da nossa natureza, do nosso instinto. Comer, descansar, procriar e ganhar dinheiro.
Patrícia, mas dinheiro não existia. Por que dinheiro é básico? Porque antes a gente caçava. Então a gente não tinha dinheiro, precisava ter dinheiro porque a gente caçava. Mas hoje a gente precisa buscar dinheiro. Então, por isso que a gente deixa de malhar, porque a gente tem que trabalhar. Por isso que a gente deixa de ir para academia, porque a gente está cansado. Por isso a gente diz sim para a primeira coisa que vem na frente quando a gente está de dieta. E aí a gente fura a dieta com a batata frita, ou com aquela comida que é mais rápida de fazer. O que é mais fácil você fazer? Quando você não tem um planejamento alimentar, por exemplo. Fazer uma lasanha daquela que você bota no micro-ondas e rapidinho tá pronta, ou fazer uma salada? Lavar o legume, cortar a salada, né? Temperar, picar, cozinhar o legume, pegar a folha. O que é mais fácil? Então o cérebro, sempre que ele tiver dúvida, ele vai optar para o mais fácil. Então não deixem dúvidas. E aí aqui já fica a minha primeira dica. Quando alguém te perguntar alguma coisa, a resposta sempre vai ser não. Você pode fazer tal coisa pra mim? Não sei. Não é um não grosseiro, não é um não imperativo, é um não amigável, vamos colocar assim, amistoso, era essa a palavra. É um não amistoso, é um não assim, olha, eu não sei, mas eu preciso checar a minha agenda. Seja até que, porque o ímpeto que vem de quem tem o hábito de dizer sim, é sim. E aí você pega um monte de demanda, às vezes você pega um monte de demanda que não é sua, e aí você não dá conta do que você precisa fazer, você perde o objetivo do seu foco, e aí você se perde de você mesmo. Porque quando a gente tem um objetivo que a gente construiu e a gente não cumpre com ele cotidianamente, né? Hoje, amanhã e depois, HAD, a gente se perde da gente. E isso não é bom. Então eu tenho um cliente que ele está se preparando para concurso. Ele quer fazer concurso para a polícia. Acho que eu já falei dele aqui. Ele quer fazer concurso para a Polícia Federal. Só que ele tem um trabalho puxado, fisicamente inclusive, né? Então ele trabalha muito. E aí a gente está trabalhando com... Eu trabalhei com ele na semana retrasada, passada. Justamente isso. Porque quinzenal essa semana não tem, semana passada. A questão do não. Justamente a questão dele dizer não. E quando a gente entende que dizer um não para alguma coisa quer dizer sim para você mesmo, as coisas mudam, passam a fazer mais sentido para nós. Então eu trouxe aqui, que é o que está lá no resumo de vocês, que eu já vou disponibilizar lá, é a questão de primeira frase que começa é assim: pequenas permissões abrem espaço para grandes invasões. Gente, pensa nisso, ó. Pequenas permissões abrem espaços para grandes invasões. Seja de um mau hábito, seja de uma pessoa, seja de você desistir uma meta. É quando eu digo que a gente mente para o nosso cérebro. Então, por exemplo, eu, Patrícia, estabeleci que a partir de hoje, né, eu percebi que eu acordo e eu costumo brincar de Tiranossauro Rex. Vocês lembram do Tiranossauro Rex, o dinossauro? É aquele que ele é grande, mas a mão dele é curtinha, entendeu? Então eu tenho percebido que eu tenho me consumido muito do meu celular na minha primeira hora do dia. E isso está me trazendo um prejuízo ao longo do meu dia. Observei isso ontem e hoje eu fiz o teste, é a mesma coisa. Isso me deixa agitada, isso me deixa desfocada, eu tenho mais dificuldade de entrar em estado de flow para as minhas execuções. Então eu decidi, na semana passada eu fiz um teste, dia sim, dia não, celular Tiranossauro Rex ou não, entendeu? E aí o que é Tiranossauro Rex? É o celular assim, ó, próximo da mão, que você não precisa fazer muito esforço. E aí eu decidi hoje, porque hoje foi a prova de fogo, sabe? Semana passada eu consegui ficar um bom tempo abrindo o celular apenas às 7 da manhã. Essa é a minha meta. E aí, semana passada eu fiz um teste e foi muito difícil. Foi muito difícil para mim pegar o celular só depois das 7 da manhã. Alguns dias eu consegui, outros eu não consegui, porque é sempre assim, gente. Vou dar uma dica para vocês. Quando eu quero estabelecer uma nova meta, eu percebo que tem algum mau hábito comigo, ou então que eu estou fugindo de alguma coisa e eu quero estabelecer alguma meta. Eu não estabeleço de cara. Eu vejo primeiro como eu estou funcionando, porque quando eu vejo como eu estou funcionando, fica mais fácil eu estabelecer minha meta ridícula, porque senão eu erro na mão, eu vou, jogo lá pra cima,
E aí eu vou falhar, entra naquele ciclo de frustração e eu não consigo fazer. Então, primeiro, eu separo um tempo, que às vezes é uma semana, às vezes são 3 dias, em especial do celular, eu fiz uma semana. Eu fiz até hoje, que eu me saquei isso na segunda-feira passada. Falei assim, não, vou vivenciar essa experiência uma semana. Aí eu separei alguns dias sem celular antes das 7 e alguns dias com o celular antes das 7. Como ele é sem celular, eu deixo ele na sala. Deixo ele na sala e durmo no quarto. Eu acordo sem despertador mesmo, 10 para 5, 15 para 5 no máximo, eu já acordo. Então isso para mim não é problema, é desculpa. E alguns dias eu fiz isso, outros dias não. E eu percebi que o dia que eu não fiz isso, eu custei entrar em flow, meu dia foi mais improdutivo. Eu percebi logo nas primeiras horas. E hoje eu fiz essa experiência de novo. Eu acordei, Tiranossauro Rex, celular aqui, ó, pertinho da cama. E aí, não na cama, mas bem perto da cama, assim, a altura do braço, Tiranossauro Rex, entendeu? Conclusão, percebi que afetou o meu flow. Já percebi que realmente meu estado é outro. Então, depois que eu vivi uma semana, eu agora vou dizer não para o celular Tiranossauro Rex. Vou passar a deixar o celular guardado em outro lugar. Tem um mentor que eu sigo, que é o Jerônimo, ele tem uma caixa que ele guarda o celular todas as noites. O celular dele dorme dentro do guarda-roupa. Acho que eu vou fazer isso. Gostei da ideia, lembrei. Acho que eu vou fazer isso. Vou deixar o meu celular dentro do guarda-roupa para poder dormir longe dele. Porque o celular, gente, mesmo quando nós estamos dormindo, e a gente vai falar disso na dica do cérebro, nosso cérebro está trabalhando. E se o celular está perto, o nosso cérebro entende que você não precisa estar dormindo. Porque o celular é uma coisa que a gente só usa quando está acordado, entendeu? Eu vou falar um pouco disso hoje na live das 14 horas com a Paula. Mas enfim, quando a gente diz não, a gente pode dizer não para um hábito, a gente pode dizer não para alguma coisa ou dizer não para alguma pessoa. Sempre quando eu trabalho a questão do dizer não, as pessoas sempre levam para que a gente diz não para as outras pessoas. Porque sim, nós somos permissivos. E aí tem uma relação muito direta com a questão da nossa autoestima, do nosso autoconceito, do nosso autoamor. Guardem esses 3. Autoestima, autoconceito e autoamor. Autoestima é o quanto eu gosto de mim. O quanto eu gosto de mim a ponto de dizer não para o outro para que eu me sinta fortalecida. Ontem, por exemplo, eu estou montando meus cursos, eu já fiz 2 desafios, e esses desafios eu estou transformando eles em produto digital. Estou colocando na plataforma e tal, e ele me dá muito trabalho, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então eu tenho que converter áudio e tal, aquela burocracia, aquela coisa toda do mecânico, né? E eu não gosto de atividades mecânicas. Então, assim, ficar ali toda hora, pega, desce, baixa, vai, isso me cansa. E aí, ontem eu decidi que eu ia terminar pelo menos um deles. E faltaram 3 vídeos, por quê? Por conta do meu barulho aqui, eu tenho que gravar vídeo bem tarde ou bem cedo. E aí hoje eu falhei. Por que eu falhei? Tiranossauro Rex do celular. Percebe? Olha só quando a gente tem autopercepção. E aí ontem eu entrei em estado de flow, era essa a minha meta. Olá, Edneuza! Tudo bom, minha querida? Sumida, hein? Eu entrei realmente nesse estado de flow e quando eu vi, o dia voou. Graças a Deus consegui concluir, só faltam 3 vídeos e as coisas vão estar prontas. Meu desafio 21 dias de foco, a Miriam fez. 21 dias de foco para a sua mudança já está 98% na plataforma. E aí, quanto a isso, eu tô tranquila. Só que para isso eu tive que dizer não a outras coisas. Ontem foi domingo, mas o que eu estava disposta a dizer não? Eu almocei com a minha família, almocei com meu pai e com a minha irmã, garanti os tempos que eu converso com a Nath, né? Porque é quase o dia inteiro. Vocês viram a Alice ontem que tava, né? Então eu fiquei ali conectada com ela alguns momentos e não abri mão de ir à igreja. Confesso que eu fiquei bem tentada a assistir o culto online ontem. Mas eu falei, não posso. E aí eu disse não para essas coisas. Por isso também eu não consegui concluir o vídeo. Porque domingo é o melhor dia que tem aqui para gravar vídeo. É mais tranquilo. Mas eu disse não consciente. E também não postei a atividade de vocês, né? Porque eu ia postar atividade à noite. Só que aí coincidiu de eu ir pra igreja, me atrasei lá na igreja, que a gente tinha alguns compromissos depois. Cheguei em casa, já era 9h30, a hora que eu me organizei para postar já era 10 horas. Não me senti confortável de postar no domingo às 22 horas. Percebem a questão do não? Porque às vezes a gente diz não pra pessoa.
Só que a gente tem que dizer não para nós. Então, para mim, a minha autoestima, o prazer que eu tinha em concluir o meu curso ontem, era meu foco. Aí vem a questão da autoestima. Segundo é o autoconceito. Eu sei que dizer não para vocês, por exemplo, não vai colocar em xeque a minha competência, porque vocês sabem quem eu sou. Eu estou dizendo não um dia para vocês e disse sim vários outros. Então, o fato de eu não postar ontem não quer dizer, a Patrícia é a pior profissional do mundo porque ela não postou. Meu autoconceito, eu sei quem eu sou. Percebem? Quando a gente vai fazer a escolha do não, lembra dos 3 As. Autoestima, autoconceito e autoamor. Então, a gente precisa entender isso, tá? E aí, o terceiro é o autoamor. O que é isso? Eu só dou pro outro que me transborda. Porque eu já vivi a experiência de dizer sim pro outro e ficar por dentro mal, remoída. Poxa, por que eu disse sim pra isso? Agora tô eu aí atolada com um monte de coisa. E aí eu não tô dando conta. Esse não dar conta é pior do que ter dito não lá naquela vez. E é natural, tá? Quando a gente não está habituado a dizer não e a gente diz não a primeira vez, a gente fica na expectativa do comportamento do outro. A gente fica na expectativa com relação ao que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai sentir. Mas quando a gente começa a trabalhar o nosso mindset para esse não, a gente consegue realmente treinar para ficar mais confortável com isso. É fácil? Não. E percebam que eu disse mais confortável, porque sempre vai ter um desconforto. Bem-vinda, Clara. Bem-vinda, Mari. Tudo bom, minha querida? Então, olha só. Uma das coisas que a gente precisa fazer é nos familiarizar com o não. Esse desconforto que vai gerar quando você diz o não pro outro esperando a reação dele. Porque assim, gente, ele pode ficar chateado. Mas ele vai ter 2 trabalhos, de ficar chateado e de desficar, se é que essa palavra existe. Por quê? Porque você está decidida. Você já passou pelo crivo dos 3 As. Autoestima, autoconfiança, autoestima, autoconhecimento e autoamor. Então você já entendeu que você só dá o que transborda, você sabe quem você é, que aquele não vai mexer com quem você é realmente. Se mexer é porque essa pessoa está com uma visão equivocada sobre você e você está com a sensação de autoestima, de que dizer o sim para você vai te trazer uma satisfação maior. Então, primeiro, familiarize-se com esse não. Vai gerar o desconforto, mas aos poucos você vai se acostumando. E pensem sempre do que a gente está falando do encontro marcado com a sua carreira. Então, quando eu digo isso, você pode estar dizendo dentro do seu dia, né? Naquela resposta imediata do e-mail que alguém está querendo. Bem-vinda, Mi! Tudo bom, minha querida? Aquela resposta imediata do WhatsApp que a pessoa quer, que você naquele momento não vai dar. Né? Aquele não de que, olha, não dei conta de fazer tal coisa hoje, vou deixar, vou fazer mais tarde, te entrego em tal hora. Então é aquele não de que você pode estar a tal hora aqui amanhã? Olha, infelizmente eu não posso. Então esse é a questão do não. Vai se familiarizando a dizer não. E para isso, gente, diga sempre primeiro, olha, eu não posso, não diga não imediato. Aliás, não diga sim imediatos. Sims imediatos, podem observar isso. O sim que a gente diz no impulso sempre traz péssimos retornos. Porque a gente diz movido pela emoção. E a emoção, gente, ela não tem lógica. A nossa emoção, ela vai sempre nos levar para o bem-estar imediato. E nem sempre o que a gente quer está no nosso bem-estar imediato. É quando a gente diz sim para batata frita, quando a gente diz sim para comida errada na dieta, quando a gente diz sim para cama quentinha e não vai caminhar, quando a gente diz sim para alguma coisa e não vai estudar, ou a gente não vai fazer um curso que a gente está pleiteando fazer, porque a gente não tem investimento para fazer aquilo, aí a gente diz sim para viagem X e de repente a gente diz não para o curso que a gente queria, ou até mesmo a gente diz sim para um lazer despreparado financeiramente. Ah, eu mereço uma viagem internacional. Você merece, mas aí depois você vai e volta cheio de dívida. Aí fica o ano inteiro amargando aquela dívida. Nem tem mais o prazer da viagem, ficou pequeno. Então isso na verdade são exemplos para que a gente possa se familiarizar com o não. Então, primeira resposta tem que ser não. Né? Nunca digam sim imediato. Eu costumo dizer o seguinte: é melhor um não provisório do que um sim provisório. É muito melhor.
tanto para quem fala quanto para quem ouve. Eu prefiro ouvir de você, e aí é meu, eu adotei isso na minha vida, sabe? Eu prefiro ouvir de você um não provisório, sabendo que esse não pode se reverter num sim, do que um sim depois ser revertido para um não. Me frustra muito mais um sim revertido para um não do que o contrário. Lógico, a gente prefere o quê? Se a pessoa se comprometeu com você e disse um sim, depois esse sim virar um não, ele te traz um desconforto. E você também. Se você diz um sim para a pessoa, para depois você reverter esse sim para um não, é muito pior. Então é melhor sempre você dizer primeiro um não, mas um não educado, né, gente? Um não, aquele não amistoso, um não amigável, um não assim, olha, nesse momento eu não tenho essa resposta para você, mas pode ficar tranquilo, eu vou verificar direitinho e te dou essa resposta daqui a tanto tempo. Patrícia, mas eu não consigo fazer isso para tudo. Não, a gente não consegue. Aí no que a gente não consegue, em especial filho, é não. É não. Diz não e depois você volta, avalia com calma, repensa. Eu costumava dizer isso para aluno também, né? Então, quando eu tinha os alunos, sabe aquela coisa? Tia, posso ir no banheiro? Tia, posso ir no banheiro? Eu já dizia logo não. Não porque a gente sabe que eles pegam a gente na hora que a gente tá mesmo agitada, né? Então, a mesma coisa com o filho. Então, com relação ao que você quer também, exercite sempre dizer o não. O segundo ponto é o seguinte, seja sincero. Seja sincero, ainda que para você tenha uma dúvida naquele não, uma dúvida naquele sim. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo semana passada. Eu estava vindo do mercado, meu pai passou por mim e me chamou para ir na casa da minha irmã. E aí eu entrei no carro e fui. Dentro do carro ele falou assim para mim, o que você vai fazer quinta-feira às 11 horas? Eu não tinha, eu estava sem o celular, então eu não tinha como verificar na minha agenda. Eu falei, pai, agora eu não sei. Ele falou, não, porque eu tenho médico, eu não queria ir sozinho. Eu falei, olha, agora eu não sei, mas chegando lá em casa, eu dou uma olhada na minha agenda e falo pro senhor a questão do horário. Aí a gente combina direitinho. Falei isso. Quando eu falei isso, nós fomos na casa da minha irmã, daí a gente desceu, aquela coisa, fomos tomar um cafezinho, coisa rápida. E aí, ei Flávia, bem-vinda! E aí quando eu fui conversar com ela, aí nisso, meu pai, ansiosíssimo, né, já virou pra minha irmã e falou assim, o que você vai fazer na quinta-feira às 11 horas? Aí ela respondeu assim, eu tenho médico às 14. Aí ele falou assim, não, porque eu tenho médico, eu queria ir, mas a Patrícia não pode. Eu falei, não, foi isso que eu te disse. Eu disse que eu tenho que verificar na minha agenda, porque eu não tenho certeza do que eu tenho para fazer nesse horário. Aí ela falou assim, não, mas pode deixar, eu vou então, eu me organizo, eu faço não sei o quê. Ela disse sim e eu disse não. E aí ela realmente disse sim, teve que fazer uma dinâmica danada com relação às coisas dela, porque ela disse um sim imediato para ele. E eu disse não, fiquei naquela, né? Bom, então deixa que os dois se resolvam. E, na verdade, eu até tinha disponibilidade na agenda. Mas, para mim, foi mais confortável dizer o não e olhar de longe aquela coisa ali, porque aí depois ela teve que fazer um monte de coisa e tal, do que ter dito sim para ele e depois ter ficado com um problema para mim. Por quê? Porque eu sei que meu pai é ansioso, eu sei que para ele estar 11 horas, é quase aqui do lado, mas para ele estar lá 11 horas, ele vai querer sair de casa 10 horas da manhã. Para sair de casa às 10, eu teria que verificar minha agenda toda da manhã, entendeu? Então a gente precisa trabalhar com essa antecipação. É lógico que ele não gostou do meu não, porque para ele a gente tem que estar disponível o tempo todo, mas é um exercício, gente. Não é fácil, mas é possível, tá? Então a questão do ser sincero. A gente precisa ser sincero, porque quando a gente é sincero, traz aquela tranquilidade no coração. O próximo ponto é usar da simpatia. É o que eu disse do não amistoso, do não amigável. Não diga um não simples, não, pra mim não dá, não tem jeito. Não. Não diga um não definitivo. Pensa nisso, você vai dizer um não temporário. E aguarde a reação das pessoas. Podem ter certeza, gente, 90% das situações que você é acionado e você diz não, as pessoas resolvem de uma outra forma. Tranquilamente. Sabe por quê? Porque nós não somos o sol. Nós achamos que nós somos, assim, insubstituíveis. Né? Que eu preciso parar tudo e atender aquele telefonema e responder. Calma, coloque isso planejado. Tente se organizar. Eu vivo muito isso com os meus clientes. Eles já viram, já se habituaram com isso. Às vezes eles me mandam mensagem, às vezes eu até leio, mas eu não consigo responder todos. Eu estou com algumas mensagens para responder ainda, da semana passada. Por quê? Porque nessa semana foi semana de atendimento e a Natália adoeceu e aí as coisas se embolaram. Mas eu vou responder a todos.
Então a gente precisa, aprender a dizer não é libertador. Gente, é igual rotina. As pessoas acham que rotina te prende. Gente, rotina não te prende, rotina te liberta. E ter uma boa rotina passa por você saber dizer não. E no começo você vai ficar vulnerável. No começo as pessoas vão ficar emburradas. E aí você vai ter a sensação que eles vão esquecer você para sempre e que você foi péssima. Nossa, como eu fui cruel. Como é que eu pude dizer não pro meu pai? Ai, meu Deus, como eu pude dizer não para algumas pessoas? Como eu sou má? No começo vai vir essa sensação sim, mas depois a gente vai aprimorar isso. E a última dica é o seguinte, pensa comigo. É melhor você dizer não ou é melhor você... Qual é a sensação que fica para você? Qual é a sensação melhor? De dizer não ou de depois voltar atrás? É muito melhor a gente dizer um não provisório. Pensem nisso, gente. Porque às vezes a gente acha que o não que a gente está dando é um não eterno, né? Vai ser aquele não definitivo. É melhor você dizer um não provisório do que você dizer um sim e depois ter que calçar a sandália da humildade, passar a peroba na cara, voltar para a pessoa e falar assim, olha, infelizmente não vai dar. Não vai dar, eu tô atolado, tá? Isso vai te gerar um desconforto muito maior do que aquele não provisório. Exercitem isso e vocês vão perceber. Um não provisório, gente, é libertador. Quando a gente aprende que eu posso trabalhar com um não provisório, gostaram, né? Tô vendo os corações subindo aí. Quando eu percebo que eu posso trabalhar com não provisório, eu me sinto muito mais confortável do que eu dizer sim e depois voltar atrás. Então, exercitem isso, tá? Agora, 3 dicas de não. Sofro muito por não conseguir dizer não. É sofrido mesmo, Edneuza. Dizer não pra nós mas vou te dizer. Agora, nas 3 dicas que eu trouxe com relação ao cérebro, tá? Muitas das vezes, o nosso dizer não, eu vou até fazer uma live específica sobre isso. Anotar aqui, vocês sabem, né? Tem que anotar. Live do não. O nosso dizer não, na verdade, ele traz para nós um lugar que é muito do nosso imaginário. A gente fica na expectativa do que o outro vai pensar, do que o outro vai fazer, do que o outro vai falar, qual é o julgamento do outro a respeito de mim. Por isso os 3 As: autoestima, autoconhecimento e autoamor. Eu preciso estar com isso, bem trabalhado para eu não correr o risco com relação ao não. Mas, gente, é um exercício, não é confortável. Então, se não é confortável, eu tenho que dizer não devagar. Eu digo não um dia, experimento, observo. Lembra do exemplo que eu dei para vocês do meu celular Tiranossauro Rex? Que eu tô com o meu celular muito Tiranossauro Rex, que tá muito perto da minha mão quando eu acordo? Primeiro, eu vivi a experiência de uma semana. Eu fiz testes durante uma semana para ver como realmente isso está impactando para mim. E aí agora eu vou tomar uma decisão. Por quê? Porque eu tenho que tomar uma decisão e não voltar mais nela. Porque senão meu cérebro cansa. Se eu tomo uma decisão e depois fico assim, não, mas só hoje, não. Não, mas peraí, mas hoje eu vou deixar ele dormir aqui do meu lado. Eu não vou pegar, não. Se eu fico o tempo todo negociando comigo mesmo, eu fico exausta. O meu cérebro cansa. Por isso eu falo muito isso para os meus clientes. Tome uma única decisão e não volte mais nela. Por quê? Não é que você não vai mudar, mas então eu não posso voltar atrás, eu não posso mudar? Pode, mas primeiro você vai concluir aquela decisão. Sempre acho que a pessoa vai ficar chateada. Mas só que quem fica chateado é você. Pensa nisso. Quando a gente fala pro outro pensando com relação ao outro, dele não, ou dela não ficar chateado, ele vai ficar, tá? Porque ninguém gosta de ouvir não. Minha neta de 1 ano e 7 meses detesta ouvir não, 1 ano e 8. Não gosta de ouvir não. Ninguém gosta de ouvir não. Então é natural que a pessoa fique chateada. Mas isso não vai acabar com a relação de vocês. A pessoa vai aprimorar isso, ela vai trabalhar isso. Nós precisamos ser maduros para lidar com o não. E às vezes o não vai fazer com que a outra pessoa também amadureça. E aí 3 pontos importantes quando a gente fala de cérebro e o não. E aí para isso eu já trouxe 3 dicas para vocês. Porque a atividade de hoje é você escolher 3 nãos que você vai passar a dizer para atingir o objetivo da sua carreira. Lembra que no dia 11 de 21 nós desenhamos a fotografia da nossa carreira? Como nós queremos estar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos? Bom demais estar aqui porque
aqui nesse nosso encontro. Sim, Vini, aqui a gente se realimenta, né? O bom daqui é isso, a gente se realimenta e ó, quando vocês compartilham, a gente percebe que a gente é humano, que o outro passa pela mesma coisa que nós e que tem possibilidade, que tem solução. Então é importante realmente dizer isso. É isso aí, dizer sim para o sucesso. Então, uma coisa que é importante hoje, a atividade é escolha 3 pontos que você vai dizer não para que aquela fotografia que você fez da sua carreira se materialize. 3 pontos. E eu trouxe 3 dicas para você relacionando com o seu cérebro, porque são sims bem comuns que a gente fala, tá? O primeiro é o seguinte. Primeiro, a gente precisa entender como a nossa mente forma o que a gente vê. Guardem isso. O nosso cérebro, ele só vê a partir do que ele trabalha com o que você tem internamente. Bem-vinda, Cláudia, tudo bom? Então, na verdade, o que acontece? O nosso cérebro, ele não vai ver, por exemplo, o meu celular. Eu aqui agora. Eu não estou vendo o meu celular. Eu estou vendo o meu celular com as mensagens e com tudo que eu sinto a partir das mensagens de vocês, com o que tem aqui atrás do meu celular, com o que tem aqui à minha volta, com os barulhos que estão acontecendo. Então, o seu cérebro te engana. Gente, o nosso cérebro, ele é terrível, né? Por isso que nós temos que estar no comando dele. Nós não podemos deixá-lo automatizar as coisas. Então, o nosso cérebro só vai ver a partir do que nós temos internamente. Então, quando a Edneuza coloca aqui, eu sempre digo não porque acho que a pessoa vai ficar chateada. É porque você já associou, o seu cérebro já te mostrou que todas ou algumas vezes, com frequência, você disse não e a pessoa ficou chateada. E aí ele transforma isso numa regra e faz com que você veja isso em tudo. Entendem? Então o primeiro ponto é, quando a gente diz não para o outro, a gente vai ver o que nós temos dentro de nós. Então o que a gente precisa fazer? Dizer não para as coisas negativas. Temos que dizer não para as coisas negativas. Por quê? Se a gente ficar pensando assim, mas essa transição não vai dar certo. Mas eu já tenho 40 anos, mais de 40 anos, isso aí já era. Eu não vou conseguir mais fazer isso. Mas poxa, tá tão confortável ficar aqui, para que eu tô mexendo com isso? Não, é muito melhor ficar aqui na minha zona de conforto. Se a gente começa essa batalha dentro da nossa mente, do negativismo, de que dizer não, se eu disser não para minha filha, nunca mais ela vai voltar na minha casa. Mas eu não posso dizer não para a Natália com relação... Vou falar meu exemplo, né? Posso dizer não para a Natália com relação a esse tempo, porque se eu digo não para ela, ela pode pegar e não voltar mais aqui com a Alice, ela não vai gostar de ficar aqui na minha casa. Isso pode acontecer. Vocês acham que não acontece? É lógico que acontece. Mas, ainda mais mãe, né, gente, que tem a mochilinha lá da culpa. Mas a gente precisa, de fato, entender que o nosso cérebro só vai ver o que eu tenho por dentro. Dizer não usando uma mentira serve? Não. Não serve, porque quando você diz não falando uma mentira, você está dizendo sim. A verdade é essa. Certeza que vai dizer não e sim tem valor. De que dizer não e sim tem valor. Tem. Exemplo, você me pede algo, eu digo que estarei ocupada sem estar. Não. Eu vou fazer uma live. Gente, eu li um artigo que eu vou trazer para vocês. Edneuza, eu vou fazer em sua homenagem essa live. Dizendo por que a gente diz sim para as pessoas querendo dizer não. Quando a gente diz que está ocupada, aí tem um problema grande para nós. Que aí é um problema de posicionamento. Por que eu não posso dizer não, verdade para essa pessoa? Essa é a pergunta que você tem que dizer. Por que eu não posso dizer a verdade? Tô dizendo que eu não faço não, tá, gente? Eu faço também. Mas a gente tem que estar sempre pensando nisso. Por que na verdade, por que eu estou dizendo não para essa pessoa com mentira? Por que a verdade dói em mim a ponto de dizer uma mentira para o outro? Porque mentir é desconfortável pra gente também. A mentira gera no nosso cérebro uma sensação de incompetência. Sabiam disso? Quando a gente mente, joga no nosso cérebro que a gente é incompetente. Por isso a gente precisa inventar essa historinha. Mas avalia. Então o nosso cérebro, ele vai ver o que a gente tem por dentro. Então, diga não a assistir coisas negativas. Ver filmes que te trazem mensagens negativas. Ouvir música, gente, que te traz mensagens negativas. Assistir televisão com aquelas notícias que só mostram tragédia.
ouvir coisas, calúnias, né? Aquelas, tem site aí que é só de fofoca, que fica o tempo todo falando que fulano separou com o outro, que estava tendo um caso com Beltrano. Ou então fake news. Diga não aos fake news, em especial agora nesse momento de política. Pelo amor de Deus, gente, sai disso. Não dê brecha. Sabe aquela coisa, não dá brecha? Não dê brecha. Por quê? Porque o nosso cérebro só vai ver o que a gente tem por dentro. Se eu alimento o meu computador, que é meu cérebro, com coisas negativas, eu só vou ver possibilidades de dar errado. Então, para você atingir a fotografia da sua carreira, uma dica é você colocar um não, diga não às coisas negativas. Mas isso é genérico. Então você vai dizer o quê? Ah, não, mas toda vez que eu assisto tal coisa eu fico deprimida. Toda vez que eu vou lá e converso com aquele Zé Nuvinho eu fico mal, né? Lembra do Zé Nuvinho? Então toda vez tenta mapear o que te deixa baixo astral, o que te deixa negativa. Tem pessoas que se você for conversar com elas sobre um projeto, alguma coisa, você chega assim todo entusiasmado, a pessoa vai ver tanta coisa negativa que é melhor você não compartilhar com ela. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que é assim, sabe? Eu até evito falar dos meus projetos com ela, porque tudo pra ela dá errado, tudo vai dar errado, tudo é negativo. Quando eu vi isso, eu peguei e comecei essa técnica. Por quê? Porque quando o nosso cérebro só vai ver o lado do que eu tenho por dentro. Se eu alimento a minha CPU o dia inteiro com coisas ruins, eu só vou ver coisas ruins. Segunda coisa do nosso cérebro. O nosso cérebro precisa dormir. Gente, precisamos dormir. Isso por quê? Porque quando a gente dorme, a gente também aprende. Sabiam disso? Nós dormimos, mas o nosso cérebro não. Quem viu o filme Divertidamente mostra quando a menininha tá dormindo que as bolinhas lá das memórias, elas começam a ser organizadas. É onde o nosso cérebro faz o quê? Ele leva para a memória de desuso que você não vai usar mais, ele desfragmenta o seu disco, ele organiza para você o que de fato é importante para você lembrar no outro dia. Então, para isso, o que você vai dizer? Você vai dizer não para um sono ruim. Como que eu vou fazer a questão de dizer não para um sono ruim? Você começa a fazer a higiene do sono. Ei, Mari, bem-vinda! Você faça uma higiene do sono, tome um chá, né? Deixa o bendito do celular distante. Eu estou fazendo essa higiene do sono porque eu percebi que o meu sono não está ficando muito bom, não está sendo de qualidade, mas eu também já percebi o seguinte, eu tenho tido clientes muito tarde. Então, eu vou ter que estabelecer minha agenda até um horário X, porque eu gosto de acordar cedo. E eu não adianta, gente. Posso dormir mal, mas 10 para 15 para 5 eu tô acordada. E eu não sou aquela pessoa que acorda com sono, sabe? Que demora a despertar. Não, não sou. Depois que eu acordo, eu nem consigo mais ficar na cama. E aí o que acontece? Eu não acordo com sono, mas eu fico cansada. Esses dias eu mandei uma mensagem para um cliente, eu estava bocejando de sono, cansada à noite. Meu sono vem à noite. Então eu preciso ajustar isso, porque eu estou percebendo que isso está me trazendo prejuízo. Eu tenho acordado com uma leve dor de cabeça. Eu tenho acordado fazendo escolhas diferentes para o meu café da manhã, porque eu acordo com fome. Isso tudo são sinais. Então isso provavelmente vai atrapalhar minha carreira, vai atrapalhar meu desempenho. Então eu já vou começar a dizer o quê? Dizer não para noites mal dormidas. E aí eu vou buscar, mas isso é genérico, tá vendo? Eu trago para vocês, é isso aí, somos 459 eternamente. Voltou, você viu? Quarta-feira voltou. Essa semana eu já me organizei para assistir. Então, nós temos que dizer não para uma noite mal dormida. Para isso, eu preciso organizar o meu sono. Eu preciso organizar com coisas pequenas. Não vai pôr na sua cabeça que você vai... Agora você vai tomar chá de camomila, você vai tomar um banho morno, você vai fazer isso, vai fazer aquilo para dormir bem. Não faça isso, porque você não vai conseguir. Faça uma coisa só. Eu vou fazer a questão do celular Tiranossauro Rex. E vou começar a colocar ele assim, terminou, vou desligar e guardar. Porque isso tem me deixado, tá prejudicando o meu sono. Prejudicando o meu sono, eu tomo decisões com péssima qualidade. E quer uma coisa que atrapalha você atingir a meta da sua carreira, de tomar decisões erradas? Então, para eu tomar decisões assertivas, a gente precisa do sono. Então, o nosso cérebro aprende enquanto dorme. Então, cuide do seu sono. Pense em um não voltado à questão do seu sono. E o terceiro não que eu trouxe para vocês aqui é o seguinte. Por mais que a gente imagine que nós somos os donos da situação,
que nós que estamos no comando, que nós somos isso, 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 quem toma decisão pra gente é o nosso inconsciente. Chocante, né, gente? Ele ocupa 95% do seu cérebro. A nossa mente inconsciente ocupa 95% de todas as decisões que você toma. Então, para isso, você tem que ficar atento e não deixar que a sua mente inconsciente automatize maus hábitos. Maus hábitos, porque ela vai automatizar tudo. Se você fala assim, não, mas eu não tenho peça, eu não consigo tal coisa, eu tenho hábito tal. Gente, não adianta, você tem hábito em tudo. Você tem hábito do jeito que você acorda, você tem hábito do jeito que você toma banho, você tem hábito do jeito que você faz café, o quanto você toma de café, tudo é hábito. Se você procrastina é um mau hábito, se você não conclui as atividades é um mau hábito, se você diz não, se você tem dificuldade de dizer não, é um mau hábito. Então, como tudo que toma conta da nossa mente é o nosso inconsciente, a minha proposta para você é: mapeie um hábito ruim que você tem hoje. Comece a observar. Eu estava um tempo atrás, tem um tempo já, mas eu comecei a observar que eu estava mentindo muito para mim mesma. Tipo, vou tomar 2 litros de água hoje. Aí quando eu via, eu tomava 1,5. Ou então falava assim, não, hoje eu vou concluir esse relatório. Quando eu via, eu não concluía. Ou então, não, hoje sem falta eu vou mandar mensagem para Beltrano. Aí quando eu via, eu não mandava mensagem. E fazia, colocava no meu to-do, colocava um monte de lugar. Quando eu via, eu não fazia. Comecei a perceber que eu estava me tornando a grande mentirosa. Eu estava mentindo para mim mesma. E aí eu criei um hábito no meu cérebro. Qual foi o hábito que eu criei? De que tudo que eu me comprometia a fazer, eu não fazia. Das pequenas às grandes coisas. E isso vai crescendo, isso vai ficando cada vez maior. Então, gente, mata enquanto tá no ninho. Mata pequeno. Se você tem essa questão de fazer algum mau hábito, corte, porque quem toma suas decisões é o seu inconsciente. Então, espero que essas dicas que eu trouxe para vocês do tripé com relação à autoestima, autoamor e autoconhecimento possam te fortalecer para dizer não e que você lembre-se pelo menos de criar algo voltado para esses 3 nãos. O primeiro é com relação à questão do hábito. Acho que estou nesse vício. É muito... E ele é sutil, tá, Miriam? Eu fiquei chocada quando eu comecei a observar. Tipo, mentir para si mesmo, sabe? Observa isso, escreve. Eu funciono escrevendo. Quando eu comecei a perceber isso, eu falei, não, vou mudar isso. Então, já tem um tempo aí que eu comecei a mudar. E aí já fez diferença para mim. Então, 3 pontos principais. Primeiro, diga não às coisas negativas. Observe o que não dizer. Segundo, seu cérebro vai distorcer suas lembranças. Ele vai distorcer exatamente as coisas que você tem lá. Então, para isso, você precisa dormir, né, para ele aprender e armazenar adequadamente. Então, diga não a alguma coisa da sua memória. E o terceiro é justamente você dizer não com relação ao seu inconsciente. Observe o que você está automatizando no seu cérebro. Então, a questão do sono, ela tem a relação de que você precisa dizer sim para uma noite bem dormida. Então, você vai dizer não para várias coisas. Você vai dizer não para o seu celular até mais tarde, você vai dizer não para você, de repente, acordar e já pegar o celular, e aí você vai avaliar. Então, são 3 pontos que realmente são importantes pra gente, tá bom? Gente, ó, beijos a vocês. Agora eu tenho atendimento 8h30, mas eu vou colocar pra vocês lá a atividade de hoje e também a Dream List que eu fiquei de colocar no sábado, tá bom? Vou botar tudo em dia, porque agora nós estamos kits, tá bom? Beijo grande. A gente se vê hoje às 2h tem live. E eu e a Paula vamos conversar sobre a importância do nosso sono, para que a gente possa ter atitude e principalmente para que a gente possa ter saúde. Beijo grande para vocês. Água, boa alimentação, movimento e que vocês consigam essa semana realizar grande parte dos objetivos relacionados à sua carreira e à sua vida. Amanhã eu te espero aqui às 7h30 para o encontro marcado com a sua carreira. Tchau!